Alô, queridos, eu sou Gil Batiston e estou no canal Conexão Extrema Filhos, também nas páginas do Facebook com o meu nome e Conexão Extrema Filhos. Que alegria estar compartilhando com você algumas coisas que falam ao meu coração. Nesses dias eu tenho refletido muito sobre a questão da honra. Não tem como nós expressarmos plenamente o propósito de Deus, ou a glória de Deus, sem nós discernirmos esse princípio tão importante que é o princípio da honra. Sabe, na Bíblia, as pessoas que foram chamadas às grandes conquistas, a lugares altos, sempre são pessoas de honra. Nós podemos começar com o maior exemplo, com aquele que é pleno, que é Jesus. Jesus estava servindo o Pai. Jesus morreu para que a ira de Deus fosse satisfeita. Jesus morreu para Deus em benefício do homem. Por quê? Porque o homem Deus queria o relacionamento com o homem, mas a palavra de Deus diz que ele não pode se relacionar com o pecado. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando Jesus morre naquela cruz, o sangue de Jesus derramado, ele satisfaz a justiça de Deus, para que eu e você pudéssemos e continuemos a ter relacionamento em plenitude com Deus. Então ele está servindo o Pai. Mas se nós olharmos e continuarmos olhando para a palavra de Deus, nós vemos que está estabelecido um padrão. Moisés, antes de se tornar o grande Moisés, era aquele menino do Egito, criado pela filha de Faraó, que quis ser um libertador, mas ficou tão longe disso, apenas matou um egípcio e fez uma grande confusão. E Deus o levou para o deserto, e lá no deserto ele ficou, na verdade, ficou cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. E ele honrou a Jetro, e 40 anos depois o Senhor o tira de lá, de cuidar de um rebanho, para ser o grande libertador de Israel. E ainda usa a sua vida para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. É incrível como a Bíblia coloca honra na história de Moisés. E Moisés estava servindo seu pai. Bem, depois, a grande personagem depois de Moisés é quem? José. José estava servindo, aprendeu a servir no cárcere, aprendeu a servir na casa de Potifar, se tornou um escravo. Antes disso, servia ao seu pai. A Bíblia diz, se tornou quem se tornou, foi tão importante na história do povo hebreu. Nesse momento, quando eles entram, está em José, quando eles saem, está em Moisés. Mas as pessoas que estão ali têm relacionamento com seu sogro, com seu pai, são pessoas de honra. Se nós olharmos, continuamos olhando para a palavra de Deus, quando Elias, o grande profeta Elias, foi achar um sucessor, ele vai e ele encontra um rapaz arando a terra, fazendo o serviço na terra do seu pai. Na 12ª junta de bois havia um homem e o nome dele era Eliseu. E Elias joga a capa sobre ele, ele fala, que me fizeste? E ele entende que aquele era o chamado profético dele, mas ele estava simplesmente arando a terra, servindo, trabalhando na terra de seu pai. Se nós olharmos tantos outros exemplos, Pedro, Tiago, João não estavam no barco de Zebedeu, seu pai, fazendo a obra do seu pai. Se nós olharmos para os reis de Israel, Saul estava procurando as jumentas de seu pai, e Davi nem estava convidado para o banquete, ele estava simplesmente cuidando das ovelhas. Rebeca, quantos outros? As pessoas que honram, pessoas de honra, que sabem servir seus pais, que sabem servir os homens e mulheres que cuidaram dele quando ele precisava, quando seu casamento estava difícil, quando a sua história de vida estava difícil, quando as suas finanças, ele precisava achar um lugar. Pessoas que começaram com ele. Existem pessoas de honra que estão servindo seus pais na fé e desse lugar são colocados em lugares altos, em lugares grandes. Agora, também vivemos numa geração que não quer servir, não quer trabalhar, não quer honrar, quer ser servida, quer servir-se de tudo que tiver à sua disposição e não está lá para continuar a história, continuar a obra, desenvolver esses relacionamentos. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Deus quer liberar um destino mais profundo, mais profético, mais intenso sobre a sua vida. Mas você tem se colocado nesse lugar de honrar seus pais. Quem sabe são seus pais naturais, quem sabe são sim as pessoas que cuidam da sua vida espiritual. Você está nesse lugar de honra?
Você está nesse lugar onde o Senhor costuma procurar pessoas que Ele deseja honrar? Então eu quero desafiar você sim a pensar sobre paternidade, não apenas no que você deseja para o futuro, mas pensar em quem eu posso honrar, quem está diante de mim, quem cuida de mim, quem cuidou de mim, quem me chamou quando eu estava lá nas trevas, quando a vida estava terrível. E nesse lugar de honra, linguagem do reino de Deus, você vai ser chamado para que o seu destino seja desatado. E isso é tudo que você precisa para encontrar um lugar precioso em Deus. O Senhor está buscando homens e mulheres de honra, de aliança, que aliançados com seus líderes, com seus pastores, com pessoas do seu relacionamento, também sejam chamados a essa aliança com Deus para revelar a sua glória ao mundo. Eu sou Gil Battiston e eu quero convidar você a continuar pensando sobre isso comigo, porque já vem uma palavra como isso pode influenciar os meus filhos e a minha geração. Então fica comigo no Conexão Extrema Filhos e aqui no Gil Battiston. Eu te vejo mais tarde.